Tem também o copo térmico, corre lá, @ConteMaticFênix no Instagram e segue as regras, beleza? Vamos então para a primeira palestra. Ele que é um cara que veio aqui e ministrou palestra para vocês sobre escrituração contábil digital e não tinha pessoa melhor para vir fazer a continuação de tudo isso, que é a escrituração contábil fiscal. Para falar para vocês sobre a ECF 2024, eu vou chamar o meu amigo contador, empresário, palestrante, professor universitário, escritor e conferencista, auditor de Big Four, foi consultor contábil, tributário, implantação em ERP nas empresas no Brasil e no exterior. A minha produção que está aqui hoje, por favor, recebam com palmas Sérgio Bispo Oliveira. Você viu? Vai, Maurício. Boa, a galera é animada. A galera abraça as loucuras aqui, né, velho? Muito legal, hein? Da hora, Bispo. Muito da bom. Hora. Muito bom ter você aqui novamente. Aqui você novamente. Quando acabou a palestra de ECD, certo. A gente foi almoçar, a gente conversou e falou, vamos fazer também de ECF, né? Porque é interessante os profissionais terem essa sequência, né? Sim. Então, por favor, o palco é seu. Daqui a pouco a gente tem a Camila Oliveira falando também sobre cruzamento de informações. Perfeito. Né? E vamos falar de ECF, vamos tirar todas as dúvidas da galera. Vamos lá. Final, pessoal, mais uma vez, papel e caneta na mão, Sérgio Bispo. É isso certo? aí, papel e caneta na mão, vamos tratar um pouco da norma, como funciona, como é. E no final, enche de pergunta, consome tudo que todos os profissionais que sobem aqui no palco da Contemática têm a oferecer para vocês. Então, por favor, o palco é seu. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado a todos, obrigado ao time da Contemática que está aqui presente, a todos vocês. É sempre uma satisfação. Para quem não me conhece, sou o Sérgio Bispo, o Maurício já me apresentou, sou contador, assim como a maioria dos senhores e senhoras e vocês que estão aqui presentes, online ou aqui no presencial. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante, SPED ECF 2024. Vamos tratar desse assunto e eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, né? Normalmente numa palestra, as pessoas trazem algumas dicas, trazem algumas coisas importantes, né? E hoje eu quero trazer para vocês um pouco do escopo normativo, como que você tem que fazer no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, como vai funcionar, como não vai funcionar, como que é? O que é importante para você não atrasar, não ficar em cima da hora, não ficar preocupado, por exemplo, na entrega da ECF de 2024. O que a gente tem visto com muita frequência, tá bom? A gente tem visto quando eu sou convidado para ir a algum escritório de contabilidade, alguma empresa de contabilidade, né? Eu tenho visto que praticamente na última semana é que as coisas acontecem, né? Na última semana as coisas começam a acontecer, ou seja, poxa, eu preciso entregar a ECF. Você já passou por isso? Teve alguma experiência nesse sentido? Sim? Não? Tranquilo? Então, o que tem acontecido? Nós temos observado que as pessoas, por diversas razões, podem ser por conta de falta de conhecimento de software, pode ser que o time foi alterado, pode ser uma série de coisas, né? Uma série de coisas. E que essas coisas que acontecem no seu dia a dia atrapalham muito, muito, muito o seu desenvolvimento. Eu vou pedir para alguém da equipe técnica me ajudar aqui, ó, que não está passando os slides aqui para o time. Tá bom? Então, por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Muito obrigado. Por que essas coisas acontecem? O primeiro passo do acontecimento ou são. Primeiro passo, time novo. De repente você trocou o seu time, muito obrigado. De repente você trocou o seu time, né? Você foi lá, poxa, preciso de colaboradores novos, os antigos foram embora por melhores salários, melhores isso, melhor aquilo. Cada um tem um motivo especial, perfeito? Isso é normal da vida, né? Tanto eu quanto você. Quem não, né, buscou coisas melhores ou de repente foi morar em outra cidade, outro estado. E a pessoa vai embora. Às vezes você tem um colaborador, você tem um parceiro ali, um analista bom, um contador, um contabilista ali, que está ali trabalhando, um assistente. E de repente essa pessoa fala, olha, chegou a minha hora de ir embora. Então o time, ou de repente por conta de comportamento, e a pessoa vai embora. O que acontece? O seu time fica defasado.
E ao ficar defasado, muitas vezes você que é o responsável do seu escritório, da sua empresa de contabilidade, ou você que é de uma indústria, de um comércio, de uma prestadora de serviço, você contador interno, que tem, obviamente, dentro dessas empresas que não são escritórios de contabilidade, mas são departamentos de controladoria, ou, de repente, departamentos de contabilidade, você, notadamente, está envolvido com a operação da empresa. O que é a operação da empresa? Poxa, a logística parou não sei aonde, de repente o estoque teve um problema, o proprietário da empresa te chama para uma reunião. Então, nem sempre você está no dia a dia focado 100% ali no seu time. E aí existem vários gaps que acontecem. E um dos gaps que acontece é que o seu time foi alterado, foi trocado, ou de repente teve uma troca de software da sua empresa, saiu de X para Y, e você atrasa, fica tudo atrasado e você não tem as configurações prontas, você não tem a informação desejada, o cadastro de forma correta, e aí você começa a olhar, poxa, eu vou ferir a legislação do SPED ECF e eu vou ter um problema, e que você começa a ficar desesperado. E nesse momento você fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Normalmente, nós que somos profissionais de contabilidade, nós, como de praxe, quando temos algum tipo de experiência, o que nós fazemos? Né? Nós vamos lá e abraçamos a causa. O que é abraçar a causa? Pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou verificar, vou dar um jeito. E nesse momento vem o estresse, vem os grandes problemas, as pessoas que muitas vezes estão ao seu derredor querendo ajudar, você fala, não, porque você não conhece, você não sabe da rotina, você tem que ficar para trás. Então, nesse momento, eu quero trazer para você algumas orientações, não só normativa, mas também algumas orientações de como você tem que fazer no seu dia a dia para que você não caia nesse modelo, que é o modelo, pode deixar comigo que eu resolvo. Tá certo? Isso não pode ocorrer, e é isso que nós vamos trazer para você. Bom, para você que ainda não me segue, por gentileza, vou pedir para você, né, faça um carinho, faça por gentileza, né, @SérgioBispoConsultor, em todas as mídias sociais, tá bom? Você pode me encontrar no Instagram, você pode me encontrar no YouTube, você vai ter lá materiais e outras coisas mais importantes, não só na área de gestão, mas também na área de contabilidade e controladoria, tá bom? Gostaria muito que você me acompanhasse e, se você permitir, vou te acompanhar de volta, vou pedir para o meu time te acompanhar de volta. E para todos vocês que estão aqui, além deste material que você vai receber aqui do Descomplica na Contimatic, você também vai receber um outro material, um e-book que eu fiz com muito carinho para você. Basta você entrar lá, seguir e colocar eu quero, tá bom? Teve a equipe, teve as pessoas que participaram da palestra da ECD, na última oportunidade, onde eu estava palestrando, quase todos receberam, alguns ainda não receberam, vão receber, e você também, basta colocar eu quero que você vai receber, tá bom? Basta me seguir lá no Instagram. Bom, o que vem a ser, de forma bem clara e objetiva, principalmente para quem está iniciando essa entrega de declaração, essa obrigação acessória, né? O que é o SPED ECF? O termo ECF, Escrituração Contábil Fiscal, ela ficou no lugar da antiga DIPJ. Antigamente nós tínhamos uma declaração das informações econômicas da pessoa jurídica, tá bom? Onde nós informávamos lá, até 2014, nós informávamos o imposto de renda, a contribuição social e todas as informações do balanço da empresa, demonstração de resultados, tínhamos a DIP, né, aquela declaração de IPI que ficou por um período, algumas informações adicionais que tínhamos lá, né? E depois, em 2014, a Receita Federal, por intermédio da legislação da implantação do Sistema Público de Escrituração Digital, que todos denominam SPED, criou, a partir de normas, obviamente, né, mais uma declaração acessória. Essa declaração acessória é um arquivo, um registro, nós vamos falar um pouquinho dele. E essa declaração, ela é informada uma vez por ano, tá bom? Uma vez por ano. Então, é uma obrigação acessória. Então, para quem ainda está iniciando a carreira ou está em busca de conhecimento, obrigação acessória, ela advém de uma principal. E a obrigação principal é o imposto, o tributo. Né? Se você entrar lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, você vai observar lá que o artigo 3º traz, né, que tributo
nada mais é que toda obrigação acessória, ou melhor, tributo é obrigação principal. Ela é compulsória, ou seja, devo, não nego e tenho que pagar. Essa é a verdade, tá certo? Que está lá no artigo 3º. E ele é dividido, né, em impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. No caso aqui da ECF, nós vamos tratar principalmente de 2 tributos principais, que é o imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá bom? Então, é uma declaração que trata desses 2 temas, tá bom? Desses dois tributos. E o ponto principal dentro da ECF, e isso é importante salientar, é a base de cálculo desses tributos. Então, o que é a base de cálculo? É como que o fisco, através da legislação, determina como deve ser calculado o imposto de renda e a contribuição social. Então, vou repetir. A parte mais importante da ECF, tudo é importante, mas a mais importante é como você chegou naquele número do imposto. É a base de cálculo. Então, o ponto mais importante, se você for treinar o seu time, aí no teu escritório, na sua empresa de contabilidade, ou na sua indústria, no comércio, enfim, onde você for contabilista ou controller, o primeiro ponto que você tem que treinar o seu time é como que é a base de cálculo do imposto de renda na opção do lucro presumido. Como que é a base de cálculo do imposto de renda quando for lucro real trimestral? Como que é a base de cálculo quando for lucro real anual? Onde eu tenho suspensões, eu tenho balanço, redução, etc. Como funciona? O teu time precisa saber. Todas as pessoas têm que saber. Eu até vou além. Em muitos lugares que eu fui, em escritórios de contabilidade principalmente, com problemas de entrega de declarações, um dos pontos que eu mais oriento é que todo time, independente se a pessoa é estagiária, se ela é um trainee, se ela é um analista sênior pleno, não importa o título que você dê ou o tempo que a pessoa está na sua empresa, ela precisa aprender o que é uma base de cálculo do imposto de renda, o que é uma base de cálculo da contribuição social. O que adiciona quando é lucro presumido? Por que adiciona aluguel quando a empresa é não sei o quê? De atividade X ou Y? Todas essas coisas que parecem ser tão básicas, na grande maioria dos lugares que eu tive a experiência de passar, e eu posso dizer a você que eu fui em mais de 1.500 escritórios contábeis no ano passado. Mais de 1.500 escritórios contábeis que eu fui presencialmente. Perfeito? Eu fui no escritório, na empresa. Falei, como assim? Eu tenho um time que vai nos escritórios. Claro, eu não sou sozinho. Mas a grande maioria dos lugares que eu tive a experiência de estar presente, eu pude perceber que só tinha uma única pessoa no departamento contábil que tinha um certo ou um bom conhecimento, tá, sobre o que é uma ECD, o que é uma ECF. Essa pessoa fazia quase tudo sozinha e as outras pessoas ficavam fazendo lançamentos contábeis, fazendo conciliação, e no dia da entrega, ou na semana da entrega, ou no mês da entrega, ficava super atarefada. Fora a reunião que o cliente pedia, não sei o que, a pessoa ficava louca. E isso gera um estresse, atraso muito grande. E esse é um grande vilão. Se você passa por isso, escreve aqui, ó, no chat, eu passo por isso, eu vivi isso, eu já passei por isso. Informa aqui para mim, eu quero saber de você. Quero saber se você já viveu esse cenário, ou se de repente conheça alguém que já passou. Coloque aí, eu conheço alguém que está passando essa realidade nesse momento. Então, qual é o grande plano de ação? Nós vamos falar aqui hoje. Como fazer para treinar a equipe não só sobre a base de cálculo, entender um pouco da legislação, mas é importante que a pessoa, seja ela um trainee, estou repetindo, seja ela um estagiário, seja ela o que for. Eu vejo muitos profissionais, né, donos de empresas, né, de contabilidade ou responsáveis pela área de empresa de contabilidade, que eles destacam o seguinte: olha, se for um auxiliar, ele não pode fazer cálculo de imposto de renda. Se ele for, por exemplo, um
assistente, ele não está preparado para cálculo da contribuição social. Ele não pode entregar o SPED, ele não pode gerar o arquivo, porque o cargo dele não permite. Eu posso garantir a você que é muito melhor você treinar todas as pessoas e trabalhar na meritocracia, trabalhar em outros planos de ação em termos de recrutamento, seleção, cargos e salários, do que você delimitar o conhecimento ou a capacidade de aprendizado dessa pessoa. É muito melhor um auxiliar, um assistente, desenvolver uma declaração, ou seja, gerar o arquivo, aprender os erros, aprender sobre base de cálculo, aprender sobre o cadastro, aprender sobre uma série de situações onde ele pode te ajudar, e aí as pessoas mais experientes poderão ali fazer validações dessas bases de cálculos. Então isso é muito importante para que você tenha esse planejamento, esse pensamento, essa mudança de conceito, mudança de paradigma. Até uns anos atrás eu percebi assim, que muitos empreendedores da área contábil diziam o seguinte: olha, eu não vou passar para essa pessoa aqui uma abertura de empresa, porque senão ele vai tem que passar ele para ser analista. Ao contrário, você precisa treinar essas pessoas, e galgar pontos. Tá bom? Isso é um ponto muito importante na entrega de uma declaração tão pesada como a ECD, como a ECF e as demais declarações que estão ligadas ao movimento SPED. Uma pergunta que é muito comum: Sérgio Bispo, o que influencia a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social? Bom, dentro da ECF, tá bom? Dentro da ECF, qual é a influência? O que é que influencia? O que acontece dentro da ECF que pode alterar, pode fazer alguma coisa? O que está errado? O que influencia? Tá? Então, a primeira coisa que influencia é o plano de contas e o saldo. Quando você pega a sua ECD, seu SPED contábil, perfeito? Se você não teve a oportunidade de assistir a palestra da qual tive a oportunidade de ministrar no Descomplica, entra no portal da Contimatic, lá no YouTube, que a palestra está completa lá. Dá uma olhadinha lá que tem passo a passo, dica por dica, para que você possa se atualizar, tá bom? ECD 2024 comigo, Sérgio Bispo. Então, plano de contas e também os saldos. Então, quando você vai fazer a sua ECF, um dos pontos importantes é você pegar o arquivo que você entregou da ECD, que é o seu livro diário no formato digital, e importa dentro do programa validador, do validador da ECF. Quando você faz isso, se foi trocado de contador, se você trocou de plano de contas, se, sei lá, aconteceu alguma coisa, seu sistema perdeu tudo e você tem que fazer tudo de novo, e você precisa criar novo plano de contas, deu um bug, deu qualquer problema, qualquer situação, isso vai ser afetado. Então, esse é um ponto. O outro ponto são os saldos finais da ECF. Então, o que é o saldo final da ECF? O ano passado, o ano anterior à declaração que você vai entregar, você terminou lá com a ECF, sei lá, R$100 disso, R$50 daquilo. Quando você vem para esse ano, se o seu saldo inicial for diferente, você também terá dores de cabeça. Como assim dor de cabeça, Bispo? Vão aparecer inúmeros erros na hora de você validar a sua declaração ECF. Então, ponto importante, saldo final do ano anterior tem que bater com o inicial do saldo atual. Parece tão simples, mas eu posso garantir a você que isso não tem sido prática de muitos profissionais ou de muitos dos seus funcionários, colaboradores de equipes de contabilidade. A maioria que eu tenho visto gera o arquivo, importa no programa validador, vamos que eu estou atrasado, vamos dar um jeitinho aqui dentro e vamos enviar, depois a gente vê. E depois que a gente vê, não é visto de maneira alguma. Você passa por isso? Já viu isso? Eu tenho certeza que sim, tá bom? Se você viu isso, importa, vai que eu estou com pressa, manda assim, ó, sim, manda 3 sim aí para mim, tá bom? Para que eu possa saber que você está conectado aqui comigo, tá? Então olha só, presta atenção, olha só,
Outro ponto, plano de contas referencial. Né? Sérgio Bispo, como assim? Pessoal, plano de contas referencial é muito impactante. Não só por configurações equivocadas. Então, por exemplo, eu já tive uma experiência de pegar uma conta do ativo circulante do plano de contas da empresa e a pessoa colocou no patrimônio líquido. Imagina, a conta caixa do patrimônio líquido. Então, ela escolheu, né, no plano de contas da empresa, caixa, conta do ativo, ativo circulante. Alguém configurou como capital social do outro lado. Lá no referencial. Parece simples, mas aconteceu. Nós pegamos uma coisa dessa. Isso é um exemplo, parece louco, mas é um exemplo. Outro ponto importante sobre plano de contas referencial é sobre quando você começa a fazer a configuração, aí você confere e fala, tá certinho, as contas do ativo estão no ativo, as contas do passivo no passivo. Patrimônio líquido, apesar de ser dentro do passivo, mas para a SF é dentro do PL, patrimônio líquido. Né? As contas de resultado em resultado. Né? E assim por diante. Quando você imprime na tela do seu computador, você vai no seu software e você imprime, de repente está lá, ativo circulante, 50 mil. Aí você imprime depois, um balancete, um balanço, enfim, no modelo ECF, no seu sistema. Aí está lá, 200 mil. Mas se você somar o total de ativo, vai bater com aquilo que tem na sua contabilidade. Se você vive isso, saiba que isso também é um erro. Como que pode o ativo circulante na sua empresa, no seu software, aí se você usa Contimatic, Contábil Fênix aí, né, a linha Fênix, como que pode estar 50 mil no ativo circulante aqui e no outro dá 200? É configuração. Então é importante esses pontos que eu estou dizendo. Tá? Aquilo que é real tem que ser real do outro lado também. O que está na sua ECD também tem que bater, obviamente, com a sua ECF. Outros pontos aqui que eu vou trazer para você, LALUR e o LAX. Todos sabem que o Decreto-Lei 1598 de 77 traz muitas informações sobre as adições, compensações e exclusões. Mas pegue a caneta agora, pegue uma caneta agora. Se você está com notebook, se você está com algum equipamento, anote o que eu vou dizer agora. Anote, tá? Nós temos uma lei 9249, tá? De 95, lei 9249, artigo 13. Artigo 13, tá bom? O que traz esse artigo? Lá traz o que você tem que adicionar no LALUR. Lá explica tudo que você tem que adicionar no LALUR. Traz com clareza dentro da lei. Se você pega esse artigo, ele já te ajuda a tomar decisões. Ele não deixa você perdido. Ele te direciona. Olha, almoço dos sócios, pode ou não pode? Não pode, de acordo com a lei. Poxa, eu estou pagando um salário de uma funcionária lá da minha residência. Ela faz a limpeza da minha casa, mas essa pessoa, ela se encontra registrada na minha empresa. Imagina, eu tenho uma empresa, uma indústria, só imaginação, obviamente. Eu tenho uma indústria, supondo que eu tenho uma indústria, e eu tenho 200 funcionários. Só que um dos funcionários trabalha na minha casa, na minha residência. Lá na minha residência. Ela não trabalha aqui na empresa. Posso fazer isso? Não, não posso. Ah, mas a maioria faz? Faz. De acordo com esse artigo que eu trouxe para você, de acordo com esse artigo, notadamente que isso aí deveria ser uma adição no LALUR. E assim por diante. Eu trouxe alguns exemplos aqui para que você tenha um parâmetro, tá bom? Bom, outros pontos importantes. Estoques. Você sabe, quando era a época da DIPJ, você que era dessa época, que já entregou a DIPJ no passado, né? Hoje nós temos a ECF no lugar da DIPJ. Nós tínhamos que, obviamente, informar os estoques. Né? Estoque inicial, mais compras, menos estoque final, tinha devolução, tinha que bater o estoque, toda aquela coisa toda do CMV, do CPV. Era ou não era assim? Não é? Pois bem, hoje, tanto para quem tem operações com IPI, né?
ou com ICMS, que vocês sabem, é obrigatório os registros ligados aos estoques, que antes de ter a EFD fiscal, nós tínhamos que imprimir esses livros e guardá-los a título de oferecimento ao fisco quando assim solicitado. Hoje, dentro da ECF, eu não preciso criar um registro específico de estoque, porque esse registro ele é utilizado através da EFD fiscal, tá? Aquele registro de inventário lá no registro H, ele que é a ponte de informação da Receita Federal para que possa ser visitado e verificado se aquele estoque está de acordo com aquilo que está dentro da ECD, assim como também na ECF. Então é importante esse ponto para você. Bom, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas de forma centralizada pela matriz, têm que entregar ECF? Sim, tá? Todas as empresas, todas as pessoas jurídicas, mas tem exceção. Então, optantes pelo Simples Nacional, né? As optantes pelo Simples Nacional não têm obrigatoriedade legal. Órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, se você atua nessas entidades, com certeza não. Pessoas jurídicas inativa, também não. Quero tecer um comentário, vários colegas, professores e palestrantes sempre trazem isso, mas é importante você salientar. Muita gente coloca empresa, a empresa está inativa, mas tem uma conta bancária. A empresa tem uma conta bancária, todo mês lá cai uma taxinha na conta bancária, todo mês cai uma taxinha, né? Ou então, a empresa tem um plano de saúde para a família. A empresa está parada, mas tem um plano de saúde. Essa empresa está inativa? Não. De acordo com a legislação, não. Se você entrar na norma que rege a ECF, também como o Regulamento do Imposto de Renda de 2018, com certeza absoluta, não. E, nesse caso, caberia a entrega da ECF, caso não seja optante pelo Simples Nacional. Tá bom? Qual é a data de entrega do SPED-ECF? Bom, a norma vigente até o presente momento é a Instrução Normativa 2021 de 2024, tá bom? Até a data de hoje não teve alteração, não teve nada. É até o último dia útil. É importante salientar, útil, tá? Não é sábado e domingo, é o útil, dia útil. Que pode ser uma sexta-feira, desde que não seja um feriado, tá bom? Então, por exemplo, tudo que você fez, tudo que a empresa fez, né, no ano passado, você vai entregar neste exercício. Então, estamos em 2024, nesse momento, dessa palestra, tudo que a empresa da qual você presta serviço, ou tudo que você elaborou em 2023, para fins de imposto de renda e contribuição social, você vai gerar um arquivo e vai entregar a partir de agora, até o mês de julho, o último dia útil, e o período é até as 23 horas e 59 minutos. Tá bom? Então acompanhe a legislação. Por que é importante acompanhar a legislação? De repente tem uma mudança, tem uma situação como a calamidade pública que tem ocorrido em alguns estados, situações adversas que podem ocorrer, então, ou até situações que a própria Receita Federal não consegue recepcionar os arquivos, podem ter ali mudanças. Então acompanhe essa questão da data final. Mas não deixe, tá? Não deixe. Já se prepare. Prepare seu time para fazer uma força-tarefa. Isso é importante, tá bom? Bom, fato específico que eu quero trazer para você. Bom, quando tem extinção societária. Extinção societária ocorre quando uma empresa não vai existir mais, ok? A empresa vai acabar, terminou, fechou as portas. Então, esse é um fato. Cisão, né? Cisão parcial ou cisão total, que é a divisão ali, fusão, incorporação. Tem isso na sua atividade, tem isso no seu dia a dia. Então, você tem prazos específicos para isso. Então, se for, por exemplo, de janeiro até abril, você tem que entregar até o mês de julho, tá bom? Entre maio e dezembro, aí você vai entregar no terceiro mês subsequente ao evento. Então, por exemplo, setembro, outubro, novembro, dezembro e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse é um exemplo que eu dei. Então, de repente, você tem lá em dezembro, janeiro, fevereiro e lá em março, tecnicamente, seguindo a legislação atual. Bom, como elaborar o SPED-ECF? Bom, de repente você já está no dia a dia, está acostumada, já entregou algumas dezenas aí, né,
De repente você tem 500 clientes no seu escritório, ou tem algum ECF parrudo, né, de tantos gigas. Você já está acostumado, já sofreu. Mas olha, um ponto importante que eu sempre digo: tira um pouquinho a sua experiência de lado e me ouça, para aprender coisas novas. Acho que é um ponto muito importante que todos nós temos que desenvolver. Olha só, primeiro eu tenho que ter um software. Eu preciso de um software. Você pode escolher o software que você quiser, mas no mercado existem softwares que podem te ajudar muito. Facilitam a sua vida, porque fazer uma ECF no dedo, quando a gente fala assim na linguagem popular, né, você ir lá, eu vou montar de acordo com o arquivo, com o layout que a Receita Federal oferece. Sinceramente, se você tiver umas 10 empresas, você como contabilista, obviamente como contabilista, se você é programador, pode ser que seja diferente, mas se você for contabilista, o trabalho é bem árduo. Então é importante ter um sistema, um software. Seja ele da Contimatic, seja de um concorrente, mas é importante um software que ajuda você a desenvolver, a empenhar, a gerar esse arquivo dentro daquilo que é o mínimo que o legislador determina, que o layout determina. A outra coisa que você precisa fazer é instalar na sua máquina, no seu equipamento, né, no seu computador, no seu notebook, enfim, fazer um download e instalar em seguida o validador da ECF. Mas onde eu encontro o validador da ECF? Você encontra esse validador nesse link que eu coloquei no slide aí para você, no portal da Receita Federal. De forma muito simples, basta você ir lá no Google, na régua do Google, colocar lá SPED/ECF/ validador ou mais, coloca o sinalzinho de mais, né? SPED mais ECF mais 2024 mais. Ele vai abrir para você na hora, não tem como errar. O que você vai fazer? Você vai fazer o download, tá bom? E vai instalar na sua máquina, tá bom? De forma muito simples, tá? Depois que você instalou, o que você vai ter que fazer? Gerar o arquivo se você tiver registro. Como eu tenho registro? Os registros são feitos a partir de toda a tua escrita fiscal lançada, ou seja, as suas notas fiscais, todo o seu débito e todos os débitos e créditos do seu financeiro, ou seja, contas a pagar, contas a receber, né, todas as informações ligadas ao estoque contábil, não do registro H lá que eu contei aqui para vocês, todas as informações do seu ativo imobilizado e assim por diante estarão lá dentro da sua ECF, a partir da ECD, e outros dados mais ligados ao seu LALUR, caso seja lucro real, ou dados do presumido. Tá bom? É possível retificar? Pô, você fez tudo isso que eu falei. Você foi lá, pesquisou, aprendeu, assistiu essa palestra 2, 3, 4 vezes, perfeito? Foi lá, fez outros cursos aqui no Contimatic Academy e de repentemente você, poxa, agora eu vou fazer aqui a minha ECF. Ao fazer a ECF, você olha, poxa, e se eu errar? E se eu tiver alguma coisa que eu esqueci? Será que eu posso retificar? Pode. A legislação, né, a norma, a instrução normativa diz que você pode retificar. Existem algumas coisinhas mais importantes, né? Quais são as coisas mais importantes que você precisa observar? Vou tratar aqui com você hoje, tá? Bom, primeiro ponto, mudança de regime de tributação. De repentemente você foi lá, entregou a sua ECF, né, chegou ao período, agora essa semana, próxima semana e assim por diante. Você foi lá, eu vou trocar aqui, era lucro presumido, mas era para ser lucro real, porque aí vai dar prejuízo, e aí não precisa pagar imposto de renda, porque essa contabilidade está atrasada, eu vou fazer essa jogada aqui para salvar o cliente. Você salva o cliente e fica lá no meio do navio, no meio das marés, sofrendo. Por que você quer sofrer? Por que você quer sofrer? Você pode fazer isso? Se for mudança de regime tributário, não pode. A partir do momento que você optou, notadamente, não pode fazer alteração lá na ECF. Você foi lá e entregou um DCTF lá atrás, né? A opção qual era? Era lucro presumido. De repente, lá na ECF você quer trocar? Não pode. Tá certo? E se eu retificar DCTF, tudo também não pode. Tanto a legislação da ECF, como da ECF, como da DCTF, assim como da ECF, não pode. Tá bom? Qual a exceção? Quando for lucro arbitrado. Tá bom? Essa é a única exceção. Caso tenha alguém aqui de lucro arbitrado,
fala, oi, eu tenho lucro arbitrado. Aí a gente pode tecer alguns comentários para você. Bom, existe outras hipóteses de retificação, alguma coisa que não produz algum efeito, alguma situação específica? Bom, a redação atual da legislação traz alguns pontos. Se você tem, né, de repente, um saldo a pagar, e esse saldo a pagar já está lá na Procuradoria-Geral, ou seja, já foi lá para a PGFN, já gerou uma DAO. O que é uma DAO? Dívida ativa da União. Aí você quer lá retificar esse EF porque está errado, porque você acha agora que é melhor tal coisa, que de repente um profissional da área tributária te orientou a fazer X coisa, e de repente você vai lá e fala, eu vou fazer. Isso, a própria norma traz com muita clareza que, sendo DAO, não pode ser feito. Então, quero retificar com uma dívida na Procuradoria-Geral. E essa dívida já gerou dívida ativa. Posso retificar? Não. Não vai ter efeito, tá bom? Outra coisa, quando a sua DCTF está sendo auditada, se a sua DCTF tem informações indevidas, já foi provado, já apareceu no ECAC, se você for fazer alguma alteração na ECF, não terá nenhum efeito. Isso é importante. Mas eu fui lá, eu retifiquei a ECF, mas até agora nada. O que aconteceu? É isso, não tem efeito. Mas por que, bispo, não tem efeito? Porque a instrução normativa que traz a informação da ECF deixa bem claro que não terá efeito. Aí, se eu procurar um advogado e entrar com ação, você pode tentar, mas eu garanto a você que vai ser bem difícil. Outro ponto importante, foi feito um parcelamento. Esse parcelamento foi deferido, ou seja, foi aceito pela Receita Federal ou por qualquer outro órgão ligado à Receita Federal, e de repente você, eu quero alterar, não quero mais. Eu vou fazer um cálculo diferente aqui, vou retificar a ECF depois desse parcelamento. Vai ter feito a sua substituição, ou seja, a sua retificação? Não, não vai ter feito. E a probabilidade de receber uma multa é plausível, porque isso caracteriza omissão, principalmente por informações indevidas, omissão do passado e, além disso, um equívoco muito grande. Tá? A Lei 8137/90, tá? Só para você saber. Alteração de valores do imposto de renda e contribuição social via intimação. Você recebeu uma intimação, está informando lá na intimação, olha, tem esse número aqui para pagar e tem esse número aqui de imposto de renda de contribuição social. Aí você, poxa, eu vou retificar para dar um jeito. Aí eu vou correr, vou falar que eu não recebi isso aqui, que eu não vi, que eu não sei o quê. Bispo, tem gente que faz isso? Tem. Várias pessoas tentam alguns jogos tributários que não existem. Então a norma já traz com muita clareza que, ao fazer isso, via intimação, não terá efeito algum. Então, vai retificar, analise o que eu estou trazendo para você, ou a própria norma, se vai fazer efeito nessa retificação. Bom, tem algo mais, Sérgio Bispo? Tem alguma coisa a mais que você quer falar para mim? Porque você só trouxe coisas que não pode fazer, outras podem. Tem algo mais? Sim. Você pode fazer isso por outro caminho? Pode. Algumas empresas, por diversas razões, preferem entregar a ECF por intermédio do livro caixa. Tá bom? Isso é uma prerrogativa legal. Ou seja, o que é uma prerrogativa legal? Tem uma legislação, que é a Lei 8981 de 95, no artigo 45, tá bom? Esse artigo 45 traz o seguinte: você pode entregar na ECF, tá? Antes era em outro caminho, hoje era o livro caixa antes, né? Hoje é dentro da ECF o livro caixa. Você pode fazer esse livro caixa, porém, é necessário que você tenha contabilidade em dia. O que ele está dizendo? É preciso que você tenha o livro diário, impresso, encapado, devidamente registrado na junta comercial. Livro razão, também encapado, tudo bonitinho, na junta comercial, o seu registro devido, com todas
as suas questões intrínsecas, aquelas coisas todas, de acordo com o Código Civil, de acordo com as normas, né, da Junta Comercial, do DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio. É mandatório que você tenha o livro diário. Pô, mas eu estou fazendo o livro caixa, bispo. É norma. Então, você pode fazer o livro caixa para entregar ECF. Não tem problema. Desde que, sendo o livro caixa, você tenha, por exemplo, o seu regime determinantemente definido. Normalmente, quem faz o seu livro caixa normalmente utiliza o regime de caixa, tá bom? Então, você tem que ter, obviamente, a sua contabilidade devidamente registrada. Outro ponto importante que eu quero trazer para você, para que você tenha alguns caminhos para executar, tá bom? Situações que ocorrem na entrega de uma declaração. Hoje nós teremos aqui, pela Contimatic, inúmeros profissionais que vão tratar muitos erros aqui, situações, etc, etc, cruzamento. Então eu quero me ater com você situações mais específicas que estão dentro da legislação que eu posso trazer para você, e isso vai trazer para você uma visão. Contabilidade atrasada eu já trouxe aqui inúmeras vezes, mas eu quero reforçar. A sua contabilidade, a contabilidade do seu cliente, quanto tempo está atrasada? 6 meses de atraso? 5 meses de atraso? Você que está nos assistindo nesse momento, poxa, participe aqui do nosso chat. Você tem contabilidade atrasada? Tem alguma aí que tem 6 meses, 8 meses, 2 anos de contabilidade atrasada? E é presumido ou lucro real? Tem essas opções tributárias? Você tem essa situação? Perfeito? Ou conhece só alguém e você não é? Tem muita gente que... Eu conheço um amigo, tem um escritório aqui do lado, né? Tem um camarada lá, né? Se você tem essa situação, eu quero trazer para você um ponto de atenção. E um caminho para que você possa trilhar com muita tranquilidade. Qual que é o caminho? Bom, primeiro caminho, eu iniciei a nossa palestra de hoje, tá? Sobre ECF 2024, com esse ponto. Treine sua equipe. Eu já fui em lugares de escritórios de contabilidade que tinha um contabilista e 8 ou 9 estagiários. Analisa isso, hein? Ó. Existia só um contabilista ali, formado com o seu registro profissional, tudo bonitinho, que tinha experiência, que tinha conhecimento, óbvio, para fazer ali o trabalho, até certo nível ele tinha um bom conhecimento. Porém, ele estava muito atarefado, essa pessoa estava muito atarefada. E tinha entre 8 e 9 estagiários. Estagiários mesmo. A maioria com 3 meses, 4 meses, 6 meses. E a grande parte deles que estavam ali, eles só executavam uma coisa. Eles pegavam o extrato bancário, importavam o extrato bancário numa ferramenta, né, e faziam os lançamentos contábeis integrados ali dentro do financeiro. Eles não faziam, por exemplo... integrações da folha, integrações de fiscal, não faziam mais nada. Ou seja, toda a equipe estava na fase inicial da triagem. Triagem documental, separação de documentos nas pastas, importando lá o extrato bancário, ou seja, estava lá no início. O que aconteceu? Cheguei, estava vendo lá, faltavam 1 mês e meio para entregar por volta de 800 ECDs e ECFs. Sem brincadeira, é real isso, é fato real. E quando eu cheguei, falei, gente, o que eu vou fazer? O cara me contratou aqui para dar uma consultoria, mas eu estou vendo que vai dar problema. E nessa de vai dar problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é a criação da força-tarefa. O que é uma força-tarefa? Eu trouxe essa informação na palestra sobre ECD 2024. Quero tecer aqui também na ECF 2024, nessa que está aqui agora. A força-tarefa é que você prepare todos esses estagiários, no caso foi o que eu fiz. Eu peguei todos os estagiários, falei, vem cá. Você já fez ECF alguma vez, ECD? Nunca, não sei nem o que é. Instala na máquina, e todo mundo. Foi show de download. Foi show de download. Aí todo mundo baixou. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Você vai lá no site da Receita Federal. Né, você vai pegar lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tem um link para você baixar isso que eu estou falando. Você vai pegar o quê? Você vai pegar lá, por exemplo,
uma planilha, essa planilha que está lá no próprio portal da Receita Federal, e consta lá, por exemplo, conta caixa, o que vai na conta caixa, conta banco, o que vai na conta banco, estoques, o que pode ser colocado no estoque dentro da ECF, tá bom? De acordo com um plano referencial. E eu fui mostrando para eles, ó, essa conta aqui pode isso, essa aqui pode aquilo, se você tem dúvida, vem aqui, olha isso, olha aquilo. Além disso, nessa mesma planilha tem todos os registros, todos, desde a abertura, registro de abertura até o final. Essa planilha tem, ok? Então, eles começaram a falar, onde está essa planilha? A planilha está no portal da Receita Federal, lá no campo de ECF Downloads, tá bom? E nisso eu mostrei para eles o que tinham que fazer. Aí, a terceira parte que eu fiz, vamos treinar um pouco como funciona o seu software? Olha, para poder gerar o arquivo, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que entrar aqui, tem que fazer assim. Então foi feita uma força-tarefa. Muitos deles nem sabiam direito o que era o LALUR, o que era uma adição na contribuição social, o que era uma exclusão, o que era uma compensação, o que tinha de saldo negativo, o que poderia compensar porque está na parte A do LALUR, não sei na onde. Eles não sabiam nada. Mas a operação, a prática do dia a dia, aquilo que faz download, faz isso, importa isso, valida, o que erro está dando? E eles começaram a conversar entre eles. E aí ele virou um time de verdade, porque um time de verdade ele se comunica. A pessoa não fica sozinha sofrendo. Olha, deu um erro aqui, ó, de plano de contas, deu para você, não deu? E aí aquela pessoa que era o responsável da área, ao invés dela, né, assim, quase infartar fazendo sozinha, o que ela fez? Ela começou a levantar, ó, faz isso, ó, isso aí é tal coisa, entra no campo tal. E ela começou a comunicar-se, ela se transformou realmente numa coordenadora, num coordenador, num profissional que realmente consegue se desenvolver. Então, se você tem uma contabilidade atrasada, você tem problemas tácitos, claros, com a sua ECF. Se as apurações não foram feitas lá atrás, também você tem problemas claros para entregar a ECF. Poxa, recebi de um outro profissional de contabilidade, é um profissional anterior, porque é nova essa contabilidade aqui na minha empresa, e eu tenho esse problema. Tem muitas coisas lá que não foram feitas. O que eu faço? Ponto número 1. O profissional lá vai resolver isso daí? Ele vai fazer ou não? Se ele não fizer, é daqui para frente. Eu sempre digo isso, é daqui para frente, porque não tem muito a fazer. Software desatualizado. Isso é muito comum. A pessoa está lá, faltando 5 dias, 10 dias, não viu nada, muita correria, não deu tempo. Meu Deus, minha agenda, ele nem tem agenda, né? Porque a agenda dele são as pessoas, os outros, ele não tem agenda. Se você sofre com um problema de agenda, eu quero dizer para você, você precisa ter sua agenda. Por exemplo, eu passei anos sem a minha agenda. A minha agenda era a agenda das pessoas. A pessoa, bispo, você pode vir aqui? Acabou, eu ia lá ajudar a pessoa a resolver um problema. Eu não tinha agenda da minha vida, nem minha agenda profissional, minha agenda era o mundo. Então, se você passa por esse problema de agenda, chegou a hora de você entender que agora a coisa é séria, né? Então, você precisa ter sua agenda, seu time para resolver essas questões. Então, software desatualizado vai dar problema. Lógico, vai gerar com registro errado, com situações inequívocas, e você vai se estressar e vai ficar ligando no suporte do seu software, sofrendo porque você não atualizou o teu software. Além disso, falta de conciliação contábil fiscal. O que é isso? Gente, você fechou seu balanço, fechou as apurações, o imposto de renda, a contribuição social, independente da opção tributária. O outro ponto é você fazer ali pelo menos uma validação, uma confirmação naquilo que está no ECAC, aquilo que está, por exemplo, será que eu tenho algum tributo em aberto? Será que eu tenho algum problema na Procuradoria Geral? Será que tem algum tributo que foi para a dívida ativa federal, estadual ou municipal? Como que você fecha um balanço? Como que você apura os tributos e você não consegue visualizar esses pontos? Né? Tem uma certidão negativa de 3 meses atrás, mas olha no dia de hoje. Perfeito? Esse é outro ponto. Falta de conciliação contábil fiscal. Valide os números. Desconhecimento da base de cálculo. Isso eu já tratei aqui com muita clareza. Pô, eu não sei o que é uma base de cálculo, não sei o que adiciona. Será que
ICMS, ST, adiciona na base de cálculo, né? Lá do lucro presumido, será? Pois é, você precisa saber. Como você sabe? Pegando treinamentos específicos para isso. Falta de conhecimento do manual da ECF. Nunca abri, não tenho tempo, não tenho vontade de ver. Não tem jeito. Todo treinamento quando você for entregar uma obrigação acessória, é importante que você veja lá as atualizações do manual. Acabou de sair há pouco tempo, em janeiro. Dá uma olhada no manual da ECF. É importante. O que atualizou? O que mudou? Que impacto que vai dar? E desconhecimento do software validador, ou seja, não sei nada, desconheço o meu programa validador, nunca baixei na máquina, eu não sei nem se dá para importar o arquivo, estou perdido, não sei o que fazer. Se essa é a sua realidade, eu posso garantir para você, está na hora, mesmo que você não fez curso algum de ECF, faça um favor, faz um download na sua máquina, abra o PVA lá, o programa validador, dá uma olhada. Você vai ver que ele é muito simples, não tem tanta coisa assim. Tá? O grande vilão é quando você importa e aí você tem que validar, mas é importante que você conheça. Pô, será que eu importo? Será que eu não importo? Será que dá para imprimir? Será que dá para salvar o arquivo? É importante esse teste, tá bom? Como eu já disse, eu trouxe para você pode fazer download a partir desse link aqui, tá bom? Da Receita Federal. Tem uma tabela, chama tabela dinâmica. Você pode fazer o download dessa tabela dinâmica que vai te ajudar sobre os registros, principalmente no plano de contas referencial, para que você possa fazer a correlação de maneira adequada, tá bom? Composição de custos, composição dos tributos, composição de ativo fixo. Se a sua empresa é pessoa jurídica em geral, você vai saber lá, porque ele tem com clareza o que vai cada conta. Pessoa jurídica imune e isentas, também tem lá. Dentre outras, tá bom? Minha empresa atua num ramo específico, também tem lá. Muito importante para você. Alguns erros mais comuns que a gente tem visto, eu vou tecer alguns comentários aqui sobre erros, tá? Não é aqui uma palestra para tratar dos erros técnicos, tá? Porque senão seria uma palestra sobre o validador, né? Eu teria que gerar um arquivo aqui e ir conversando com vocês, tá? Mas troca de contador. Não tem um treinamento, não teve uma palestra que eu fui, ou que eu palestrei, ou que eu fui, que eu assisti, que colegas conversando comigo não tratou desse assunto. Trocou de contador, eu tenho um problema. Qual que é a dica que você tem? Qual que é a sugestão, Sérgio Bispo? Eu não gosto de dar dicas, mas eu posso dizer que eu faço na prática de acordo com os manuais, o manual da ECF e também com a legislação vigente. Ponto número 1. Chegou lá uma contabilidade de um terceiro e você teve que juntar lá na ECD com o seu registro. Primeiro ponto que você precisa fazer, o plano de contas é diferente? Sim. A própria ECF, na hora que você importa, ela já pergunta isso. Trocou? Trocou. Tá certo? Na ECD, você pode 2, 3 arquivos. Na ECF é um único arquivo. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. A tua conta caixa era 1.1.1001. E aí, a conta do contador anterior era 1.1.102. Você precisa fazer a correlação lá na ECD, obviamente, fazer a correlação. Se não teve correlação lá, você vai ter problema, obviamente, na ECF. Segundo ponto, vou fazer uma correlação, mas eu vou explodir as contas. O que é uma explosão de contas ou distribuição das contas? Lucros a pagar. O contador anterior usava lucros a pagar lá no passivo, por exemplo, tá bom? Muitos usam dividendos a pagar, enfim. É a nomenclatura a pagar do lucro do sócio. Para você, que você entende diferente, tem que pôr o nome do sócio. João a pagar, a Maria a pagar e o José a pagar. O que o Sérgio Bispo te recomenda? Se ele colocou lucros a pagar, coloque lucros a pagar na sua contabilidade também. Depois que validou, você distribui nas contas que você quer. Por quê? Porque você vai ter um monte de erros. Mas por que, Sérgio Bispo? Porque o Sérgio Bispo já fez milhares de ECFs, já respondeu um monte, já testou muitas vezes, vai dar problema.
Então, lucros a pagar, coloque o nome que você acha bonitinho, dividendos a pagar, lucros a pagar. Ao invés de colocar, olha, o saldo dessa conta era 500, eu vou colocar 100 para o Sérgio Bispo, 100 para o Maurício Barros, 100 para X pessoa. Vai dar problema, vai dar erro e você vai ter que preencher um monte de cadastro. Então, tá aí a minha orientação para você. Eu poderia tecer vários comentários sobre plano de contas e mudança de contador, mas pelo tempo eu preciso só para que você tenha esse parâmetro. Posso corrigir no validador? Eu sempre recomendo que você corrija dentro do teu software, sempre dentro da sua ferramenta. Alguns de vocês corrigem no validador alguma coisa? Fica diferente? Sim ou não? Se sim, fala, eu corrijo no validador. Coloque aí, eu quero saber se você faz isso, tá bom? Existem algumas situações, sim, que você precisa corrigir, que às vezes o seu software não leva. Então, por exemplo, dados dos sócios da empresa, né? Esse é um fator que não leva muitas vezes. Sabe outro dado? Data de início de registro da empresa. Também muitas vezes não carrega, não tem essa informação, acaba não levando. Já passou por isso? Eu, inúmeras vezes. Tá? Outro exemplo que é importante, assim, às vezes distribuição de lucro, certos valores não são levados, não é? Coisas cadastrais muitas vezes não são levadas e você precisa preencher. Agora, sobre a parte contábil e financeira da empresa, que pode, de repente, influenciar a tributação do imposto de renda e contribuição social, é quando uma conta que ela deixa de existir. Então, vamos imaginar o seguinte, o contador anterior tinha uma conta, sei lá, do Banco X. E aí, em janeiro, tinha saldo na conta, fevereiro, saldo na conta. Em março, o cidadão falou, eu vou trocar de banco, vou sair do X, eu vou para o Banco Y. Ele encerrou a conta. E aí, ele pegou o saldo que tinha, transferiu não sei para onde, para outro banco, enfim, sacou todo o dinheiro que estava lá e começou no outro banco, Banco Y. Só que no mês de maio, junho, né, o seu cliente mudou de contador e agora o contador é você. Aí você recebeu lá o arquivo, não consta mais aquele banco, não está lá mais com saldo. E aí você vai juntar esses dados dentro do teu sistema e vai juntar, obviamente, as informações que você vai contabilizar a partir de maio em diante. Na hora de entregar esse CF vai aparecer o erro. Você vai falar assim, meu Deus, de onde veio esse erro? Eu já fiz todas as correlações, já fiz, está tudo bonitinho, não sei de onde vem. Então, se for lucro real, anual, você vai ter que preencher esses dados manualmente. Esse é um exemplo que você vai ter que fazer dentro do validador. Vai ser na unha, porque não existe correlação de saldos que não existem mais por força de término de uma conta. Então são pontos, isso está dentro do manual, caso você queira estudar mais sobre esse assunto. Erros e versões de validador. Eu mesmo já passei por isso. Estava lá entregando, mudou, eu não tinha visto. Estava lá sofrendo, alterou, fiz o download, a paz reinou novamente. Não é verdade? Por fim, dividir o arquivo ECF. Pode? Essa é uma pergunta muito curiosa. Pessoal, eu queria dividir em 5, 6 esse arquivo. Posso? Eu perguntei, mas é quantos gigas? Não, minha empresa é pequena. Eu falei, não tem isso dentro da legislação, tá bom? É importante, tá bom? Só se passar tera, alguma coisa assim, aí tem as recomendações legais. Algumas recomendações para a gente fechar esse ECF aqui, para que você tenha maior plano de ação. Tecnologia. Não tem jeito, tem que investir em tecnologia. Contabilidade, área tributária não é para amador. Tá? Então, cobre sim, tem um preço justo. Muitas vezes as pessoas perguntam, Bispo, como que eu faço para ter um preço competitivo? Né? Não é aula de precificação aqui, não é aula de eu falar para você, olha, você tem que ter margem nos seus produtos, nos seus serviços, etc. Mas é importante que você saiba que tecnologia tem um custo e esse custo precisa estar no seu preço, na sua margem. Domínio das ferramentas, eu trouxe muito isso hoje aqui. Que ferramentas são essas? Não só o software, mas também toda a sua equipe engajada. Tá bom? Então são ferramentas, existem ferramentas para isso. Tá? Existem ferramentas para que você possa treinar a sua equipe. Então, tem metodologia ágil, tem metodologias específicas para que você possa trazer a sua equipe mais próxima de você, a comunicação constante, né? Horários específicos para que a sua equipe estude e consiga, de repente, das 8 da manhã às 8h30, um tema, e vamos discutir esse tema. Isso é importante, são ferramentas que você pode implantar no seu dia a dia. Conhecimento técnico, ou seja,
O que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Isso é importante, esse treinamento. O processo de validação dos dados padronizados. Não basta só gerar o registro, não basta a contabilidade estar ok, tudo bonitinho. Existe uma padronização. A sua empresa, onde você trabalha, tem um padrão de repentemente, para você fazer uma conferência. Você confere, aí vem um outro profissional, confere como? É totalmente diferente de você? Que tal juntar os dois conhecimentos para que vocês possam ali criar um padrão, tá bom? Dessas validações. Isso é de suma importância, tá bom? Bom, esses são os pontos que eu trouxe a você. Eu tenho certeza que eu abri uma caixa de dúvidas para você, mas ao mesmo tempo eu trouxe a você inúmeras informações para que você termine essas suas dúvidas, termine o seu medo de repentemente de entregar ECF. Eu trouxe para você informações como fazer com que a equipe consiga entregar, independente se a pessoa é contador sênior ou um estagiário. Eu trouxe para você, por exemplo, informações de como você criar uma força-tarefa. Eu trouxe para você as datas e prazo, o que pode e o que não pode na ECF, principalmente quando já está na procuradoria, em trânsito julgado ou em trânsito. Isso é importante para você. Eu trouxe para você informação de como você conecta as informações da ECD dentro da ECF. Todos esses pontos que eu trouxe para você é o dia a dia. Está na legislação, mas é o dia a dia. É aquilo que você precisa saber como base. Tudo que eu trouxe aqui é a base da ECF. Daqui para frente, nós chamamos que aí você tem um volume maior de conhecimento, mas essa é a base. Então, se você pegar tudo que eu trouxe para você, todas as informações que são a base, com certeza absoluta você vai trilhar passos largos. Principalmente quando se fala de presumido, principalmente quando se fala em lucro real, principalmente quando se fala em contabilidade atrasada, ou contabilidade em dia com alguns vícios. São pontos fundamentais. E para finalizar, eu quero deixar um recado para quem gosta de usar aquela conta, Existe uma conta no ativo e no passivo, Contas a conciliar, tá bom? Se você tem essa continha especial aí, por favor, dá um jeito. Contabilidade tem que ser feita conciliada, no time. A mesma coisa acontece na sua escrita fiscal, principalmente no caso da ECF, tá? Então quero agradecer a cada um de vocês por essa palestra, por estar aqui comigo, tá bom? Principalmente nesse espaço para que você possa aprender, desenvolver, trocar ideias conosco, tá bom? Muito obrigado, é um grande prazer. Muito bom, Sérgio Bispo Oliveira. Opa! Show, cara. Aqui, você é fera demais, fera. Cara, obrigado. Bispão, vamos lá? Vamos. Aliás, eu vi que você colocou, deixa eu ficar do lado de cá. Opa, vamos lá. Que eu quero dar uma olhadinha no chat ali. Eu pedi para a produção até que eu vi no começo ali várias perguntas, tá? Lá em cima. Pessoal, abrimos agora então meia hora para vocês poderem fazer as perguntas de vocês, como a gente tinha combinado no começo, Anota as suas dúvidas e coloca no chat agora, tá? Para a gente poder auxiliar vocês da forma que a gente pode, tá? Para vocês encararem a escrituração contábil fiscal de uma forma aí que não seja tão tenebrosa igual era no passado, né, Bispo? Sim, nossa. Agora com a tecnologia a gente consegue levar a informação aonde o pessoal tiver. Vamos lá então, Bispo. A primeira ali, ó. Marinívia Alves. Bom dia. Para retificar a ECF, precisa recuperar alguma informação da ECF original ou somente subscrever tal como ocorre com outras declarações como a DCTF Web e etc. É só gerar a ECF retificadora, porque o sistema já tem todas as informações de base, O software já está tudo lá dentro. Ele retifica tudo, Ele retifica tudo de uma vez. Não há necessidade de trazer o saldo anterior ou informação anterior. Não há necessidade, porque o teu software, ao gerar os dados, já vai estar contento. Boa. Muito obrigado ao pessoal que participou com a gente. Aí a mesma Marinívia, ela colocou: enviei uma ECF, mas não recuperei dados da anterior porque veio de outra contabilidade com os dados errados. Consegui fazer a entrega assim mesmo. Posso ter problemas futuramente? Com certeza absoluta, a informação está inequívoca, Com certeza isso é plausível de multa, tá? 0,5, salvo falha memória de multa por lapso da informação, tá bom? Você pode até fazer o download dessa informação com o certificado digital,
Tá bom? É possível fazer isso, né? Tá bom? Do saldo aos dados anteriores, é possível fazer isso. É informação incorreta, inexata ou omitida, né? Exatamente, é omissão. Tá, boa. Acredito eu que a Mari Nívia, ela tá conversando com a nossa consultora da Comunidade Contábil Brasil, que é aquele cara ali, ó, tá? Sim. Eu vou falar daqui a pouquinho, por isso que ela tá mandando algumas informações ali. Mas vamos lá. Material da palestra de hoje já está no chat também, Bacana. Tá, pessoal? Olha aí, a Lígia colocou para vocês, tá? Ocorreu a ECF apresentada do ano anterior, levou apenas os saldos do último trimestre da empresa, visto que houve desenquadramento do Simples Nacional por ultrapassar mais de 20% do limite. Aí não é uma pergunta, acho que ela deve estar conversando de fato. Produção, pode subir, por favor? Já está lá já virou uma consultoria. Acho que ela tá conversando acho, com a Adélia, tá? Por isso Adélia, que bacana. a Adélia está respondendo ela. Então Obrigado, por isso que Adélia. tem bastante mensagem da Marinive ali. Bacana. Pode subir mais um pouquinho. O Ronaldo agradecendo a Lígia ali. Bacana. Gislene e Paula. Assumi a contabilidade em agosto de 2023 e o contador anterior enviou as outras declarações todas zeradas, como presumido. E são todas real anual. Acabou por aí, produção? Eu acho que acabou por aí. Bom. Não tem mais. Acabou? É Gislene o nome dela, né? Isso. Gislene, a minha recomendação é dar uma olhada na DCTF se tem algum DARF lá, pelo menos, reconhecido lá e pago. Entendeu não? Uhum. Se não, isso é coisa de contador, né? Você pode, de repentemente, tá bom? Tentar fazer uma alteração aí, tá bom? Mas o teu caso é um caso muito comum. É um grande problema. Recomendo seguir, sendo bem honesto, siga como presumido, fecha a conta e já era. Tá bom? É importante fazer toda essa auditoria, né, Bispo? Porque, Exato. Quando o pessoal fala assim, auditoria, pensa que é algo mais robusto, cheio de coisa, mas na realidade a gente está falando do básico aqui, né? Olhar uma aplicação financeira, né? Olhar as obrigações que foram entregues no ano anterior, pelo contabilista anterior, né? Era muito comum, até um certo tempo atrás, por exemplo, poxa, entregou tudo zerado. A empresa era optante pelo presumido ou colocaram como presumido. Não fez nenhum reconhecimento de DARF, ou seja, recolheu um DARF lá como opção lucro presumido. Muitos profissionais de contabilidade faziam o quê? Retificava tudo, não tem DARF nenhum, solicitavam a informação à Receita Federal, obviamente, né? E até a Receita Federal, hoje nem dá para ir na Receita Federal, e fazia ali a alteração. Isso é quase inviável no dia de hoje. Tá é o que eu chamo de espírito da retificação. É, o espírito do espírito, né? Então, entrega de qualquer jeito. Eu digo isso porque eu já fiz essa situação no passado, estou falando de 5, 7 anos atrás, tá? Hoje é muito difícil isso acontecer, tá bom? Boa, então a Gislene de Paula, desce mais um pouquinho só para produção, porque eu não estou conseguindo ver o finzinho da pergunta dela. Ela tá colocando como ela assumiu a contabilidade em agosto de 2023, o ideal é verificar com o contador antigo. Isso é um problema, hein, Bispo? Porque, isso é um problema. Porque o cara assume a contabilidade em 2023 e aí vem ECD e ECF só no meio de 2024. E aí já passou quase um ano. Na sua comunicação, Gislene, tem alguns pontos que eu quero trazer para você como experiência, como empreendedor. Quando você recebe uma contabilidade de um terceiro, veio lá, chegou um cliente novo para você. A primeira coisa que você tem que conversar com o seu cliente, olha, o meu contrato aqui, vou tocar as suas empresas, mas qual a opção tributária que está no meu contrato? Porque normalmente o preço para quem cobra um serviço para lucro real é diferente de quem faz de lucro presumido. Não só pelo volume, mas pelas responsabilidades. Então, o que está no seu contrato de prestação de serviço? O que o outro contador tem no contrato dele que não tem no seu? Porque às vezes o dele era para fazer lucro presumido mesmo. E aí você foi contratada para fazer lucro real, entrou num conflito que cabe aí realmente fazer uma reunião, sentar entre 3 pessoas mesmo online para resolver essa pendência. Esse é o ponto mais importante. Sim. Tem mais alguma, ô, produção? Pode descer, por favor? Tem a da Marinívia. Quando a empresa desenquadra do Simples Nacional antes do encerramento do exercício, a ECF deve trazer somente os dados a partir do mês do desenquadramento? Como que fica nesse sentido?
Bom, o manual da ECF traz algumas informações importantes, né? A partir do momento que desenquadra, a contabilidade ela é feita normalmente. Perfeito? Então você vai trazer todos os dados do período, independente se era optante ou não. Perfeito? Esse é o ponto. Mais dúvidas? Tem um modelo de desenquadramento que ele é retroativo também, né? Tem, volta para janeiro, né? Que é o caso aí específico, tá bom? Então por isso que tem que trazer de janeiro a dezembro, existe a ação de retroagir e pronto. Até porque quando a empresa desenquadra, ela retroage no Simples Nacional, né? A Marinívia deve saber disso, né? Ela ou desenquadra para o próximo ano, ou volta. Isso aí só precisa entender se é só por conta do Simples Nacional ou se desenquadrou no total. Aí são várias questões aí dentro do Simples Nacional, né? Boa. Mais alguma, produção? Pessoal que está acompanhando com a gente aqui no YouTube, já deixou seu like, já colocou ali, ó, a gente, pelo que eu tô vendo, ali tem pouco like, hein, pessoal? Tem muita gente assistindo e não tem 10% de like. Por favor, vai lá agora, para o que você está fazendo aí e clica ali em curtir aqui embaixo, que eu quero ver quantos likes. Ó, temos 66 agora, então, por favor, vamos bater pelo menos 100. Pelo menos 100. 55 mil pessoas, só 66 likes. Não é possível. Não é possível. Além disso, né? Se você conhece algum colega que está precisando da informação, manda o link para ele, por favor. Compartilha, tá, pessoal? Compartilha, ajude o seu colega, ajude a sua equipe. Nossa ideia é exatamente essa, né, Bispo? Alcançar o maior número de pessoas que a gente conseguir. Exato. Porque entendemos que a educação é a transformação, tá? Então você precisa se manter atualizado sobre a escrituração contábil fiscal. Aqui é o lugar, perfeito? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que tem mais uma pergunta ali, ó. Perdão. Cris Cabral. Intimação do Perdicomp indicou a necessidade de retificar a ECF. Enviamos a retificadora há mais de um mês, porém o status da Perdicomp permanece o mesmo. Algo que possa ser feito? Sim. Primeiro ponto, essa intimação da Perdicomp está em algum órgão como, sei lá, PGFN, já está a dívida lá? Esse é um ponto. Se estiver a dívida lá, não há o que fazer. Segundo ponto, tá? Segundo ponto, quando eu falo não há o que fazer, é que a sua retificação da ECF não vai ter efeitos, tá bom? É nesse sentido. Perfeito? Você pode usar vários trâmites junto à procuradoria, mas é isso que está na norma, tá bom? Não sendo este caso, por exemplo, você está dizendo que retificou a ECF. Você substituiu a ECD? Teve alteração na sua ECD? Porque normalmente quando tem uma alteração no Perdicomp, vai ter um impacto no ECF, mas antes disso também na ECD. Então algum ponto aí ficou em aberto, cabe você aí avaliar esse ponto, tá bom? Então são essas três coisas importantes que eu quero tecer com você. PGFN, se não está em PGFN, se estiver em fiscalização, que é a auditagem, de acordo com a norma traz, a ECF não vai ter nenhum tipo de clareza para fins de Receita Federal. O que eu recomendo? Entra no site do ECAC, tem um campo lá específico para você conversar com aquele profissional que está do outro lado, normalmente é um fiscal, um auxiliar administrativo, um ATA, né? E ali ele vai poder te direcionar. Esse é o caminho que eu faço quando acontece certas coisas como essa. Fale conosco, né? Exatamente. Boa. A Emily colocou ali agora também o link para o pessoal acessar o conteúdo que está sendo apresentado pelos palestrantes aqui de hoje, tá? Muito obrigado, Emily. Aliás, já vou até dar um toque aqui, Bispo, porque você falou uma coisa interessante. Você falou assim, é uma palestra que não é uma palestra aqui prática para falar aqui de blocos, registros e abrir o PGE aqui, porque antigo hoje PVA, vai ter né? Isso, né? Hoje vai ainda ter isso, exatamente. O workshop hoje, a partir das 2 horas da tarde, dentro do sistema contábil Fênix, você vai aprender como faz ali o passo a passo da escrituração contábil fiscal. E não é só isso, tá, Bispo? Nós estamos lançando também o Guia da Escrituração Contábil Fiscal 2024, o Guia da ECF 2024. Vou pedir para a Emily e Manu colocarem o link aí no chat para vocês. É um guia que vai trazer o passo a passo, tudo o que você precisa saber sobre a escrituração contábil fiscal. Então a gente trouxe uma parte teórica aqui, né? Para o cara ter o conhecimento. Tem o workshop hoje com a parte técnica e você ainda consegue montar o seu acervo ali de estudos no seu escritório, na sua empresa, porque nós vamos criar ali, nós vamos lançar o guia, o lançamento do guia oficial
Guia da ICF 2024, tá? Vocês vão poder aí se inscreverem no link que vai ser colocado no chat. Ali a Emily já colocou, inclusive, obrigado, tá? Ela colocou aí, só clicar ali, faz a sua inscrição, você vai receber o material por e-mail, tá? E não tem só isso, tem também, semana que vem sai o curso da Contimatic Academy, o curso de escrituração contábil fiscal 2024. Sensacional. Então, cara, nosso objetivo aqui é que você consiga ter autonomia para entregar a sua ICF com qualidade, sem nenhum tipo de problema, tá? Maurício, e vai de encontro àquilo que eu trouxe na palestra, né? De pegar a equipe, parar um pouquinho, treinar essa galera, né? Sim. Treinar o seu time. Ah, mas não importa se é auxiliar, se é assistente. Precisa ter esse engajamento, né? Todo mundo engajado. Poxa, a Contimatic está oferecendo através dos Descomplica as palestras. Sim. Né? Daqui a pouco tem mais palestra, tem treinamento, tem o guia, que é um passo a passo. Para fazer a ICF. E ainda vai ter o curso, onde todo mundo online, a pessoa pode ir lá parar um tempo ali, de 2 em 2 3 horinhas. 3 horinhas. Olha isso. Ou seja, 30 minutos todo dia, faz o curso inteiro. Faz o curso em uma semana ali. Uma semana Você fácil, estudar fácil. uma hora, você faz em 3 dias. Olha que sensacional. Tá? Né? Então, é a solução completa para você que está acompanhando a gente, tá? Tem no YouTube, tem na Contimatic Academy, tem a comunidade Contábil Brasil, que nós temos os especialistas, os experts. Exato. Tem expert assistindo com a gente hoje também, tá? Se algum deles estiverem conosco aqui, pode mandar no chat um oi pra gente, que eu falo o seu nome. Para tirar suas dúvidas também, tem o autoatendimento. A gente tem ali um ecossistema completo para você ter toda a autonomia para entregar a sua ICF, tá? E vai mandando suas dúvidas aí, pessoal. Manda pra gente as dúvidas aqui. A gente tem mais 15 minutos para poder responder vocês. Vamos lá. O Felipe Belmonte pode dar uma dica sobre o assunto, sobre quando entregamos somente a ICF? Quais os cuidados que precisamos tomar referente aos limites de entrega? Referente a retirar, como que é? Referente retiradas e base de imposto. Será que ele está querendo falar de lucro? Imposto. Provavelmente, lucro. Bom, algumas dicas eu posso trazer para você. Primeira dica, que isso é raramente comentado, e eu quero tecer esse comentário com você. Essa empresa, né, essa pessoa jurídica, tem dívidas com fundo de garantia? Ixi, lá aí. Tem dívidas com fundo de garantia? Primeira coisa que você tem que olhar. Tem dívidas? Está atrasado? Não pode distribuir lucros. Tá bom? Com fundo de garantia, você não pode. Tem lei para isso? Tem. Primeiro que é crime, é considerado crime. Uhum. Olha como a coisa é séria. Então a empresa está atrasada com fundo de garantia, não pode ter distribuição de lucros. Primeiro ponto. Segundo ponto, INSS dos colaboradores. Né? A empresa fez a retenção, mas não fez o ato do recolhimento. Ou seja, a apropriação indébita. Posso fazê-lo? Posso ter uma distribuição de lucro? Ah, mas o sócio vai comer o quê? Vai viver o quê? Pague a conta. Essa é a verdade. Não né? tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Né? Então, neste caso específico, também não pode ter distribuição de lucros. INSS, parte patronal. Posso distribuir com prejuízo lá? Prejuízo não. Posso pagar a distribuição de lucro para o sócio, para um INSS? Segue a mesma linha do INSS do colaborador. Se estiver atrasado, não tem parcelamento, não tem nada, a pessoa largou, você não pode ter distribuição de lucro. Então, estamos falando de quê? Das contribuições sociais. Então, todas elas, e até eu estendo ao PIS e COFINS, não existe legislação que te proíba distribuir lucros sem o recolhimento do PIS e COFINS. Mas eu já vi, eu tenho essa experiência prática, de fiscais olhar o PIS e COFINS e puxar toda a régua lá para baixo e pegar fundo de garantia. Então, importante isso. Dívida tributária, então, Isso. aplica-se também. Isso. Esse é um ponto, tá? Esses são os pontos importantes. Na prática, né? Na prática. Outros pontos importantes. Se a sua base de cálculo, se for lucro real ou presumido, ela estiver errada, com certeza absoluta a sua distribuição de lucro fiscal está errada. E tudo que tiver diferente e você tendo a distribuição a maior, essa distribuição a maior, automaticamente ela vai ser tributável. Então, de repente, a sua base de cálculo esqueceu alguma coisinha lá, você foi lá e distribuiu a maior. Perfeito? O teu lucro contábil foi maior, ou o teu lucro fiscal foi maior dentro do LALUR, ou no lucro presumido você aplicou a regra, ou pela contabilidade ficou a maior.
tá? Sendo maior, você teve lucro maior. Automaticamente, isso também chama omissão de receita, só para saber, omissão de receita, e notadamente você vai ter um grande problema, principalmente com REINF e outras declarações anteriores. Então tá aí alguns caminhos importantes para você anotar. Semana passada me perguntaram, pô, o lucro da empresa deu 150 mil, mas o cara tirou 240 durante o ano. Não tem o que fazer, filho. Paga a tributação. Tabela progressiva e vai. Vai com Deus. É o progresso. Ai. O Birajá, a Daiane Oliveira colocou ali, ó, sou expert da Comunidade Contábil Brasil. Muito obrigado, viu, Daiane, por você participar desse projeto com a gente, tá, pessoal? Se você quer ser um expert ali na Comunidade Contábil Brasil, também pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai mandar todos os dados para você, tá? Comunidade Contábil Brasil, que é uma rede social que a Contimatic criou para os contadores, para os profissionais de contabilidade. Então, vem com a gente, a Daiane está aí, expert da Comunidade Contábil Brasil. O Birajara Sampaio colocou ali, empresa do lucro real trimestral nos últimos 3 anos, não informou o IRPJ e a contribuição social retidos sobre nota fiscal de venda de serviços. Tenho que retificar para poder aproveitar o crédito no ano base 2023? Com certeza absoluta. Não só retificar a ECF, provavelmente você vai ter que substituir a sua ECD. Além de substituir a sua ECD, se você entrega a REINF, você vai ter um probleminha com a REINF, tá bom? E com certeza vai ter que revisitar DCTF e outras coisinhas mais, tá bom? Para poder fechar esse ciclo todo. Importante salientar, você tem até 5 anos para fazer essa retificação de acordo com o Código Tributário Nacional. A partir de quando? Do exercício seguinte, sei lá, se foi 2020, você tem 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, 25. Se foi 2023, 24, 25, 26, 27, 28. Desde que, aí tem um ponto, né? Tem um pênalti aí, né? Desde que não esteja nenhuma informação destas que você está destacando na PGFN ou tenha distribuição de lucro a maior, porque se você tem retenção, o lucro foi maior, né? Ou o lucro foi menor, que pode ser uma retenção alta, mas normalmente lucro maior. Com certeza você tem várias declarações dessas que eu comentei que você vai ter que fazer retificação. E dependendo do código do serviço, provavelmente vai impactar também a área trabalhista, tá bom? Acho que já é a 4ª vez que você fala da PGFN, né? Exato. É extremamente importante ter todo o alinhamento sobre isso quando se trata de ISF, né? Com certeza, com certeza. Tiver dívida lá. Hoje está muito rápido. Tudo integrado, né? Essa semana passada chegou um cliente novo, não tinha entregado nada, 4 anos sem entregar. O que eu fiz para habilitar? Né? Normalmente nós, contabilistas, fazemos o quê? Poxa, ele precisa do CNPJ dele ativo, vamos entregar tudo ali, né, em branco, vamos assim dizer, né? Vamos colocar 000, ativo, e depois começa a fazer ali as informações dele. Mas foi num minuto. Na hora que entregou, no dia seguinte, já estava lá, você tem essa dívida, você não fez isso, omissão de receita, e foi uma loucura. Então hoje é muito rápido mesmo, eu não preciso nem dizer isso para quem é contador, para quem é contadora, né? Mas é importante salientar isso. Tá? Então PGFN também é muito rápido. Se estiver em trânsito, é plausível ainda de discussão. Transitou em julgado, acabou. Então, de olho no lance. Muito bom. Dúvidas, pessoal? Pode mandar últimos minutos para a gente poder responder as suas dúvidas aqui. Hoje, Sérgio Bispo Oliveira com vocês, falando sobre a escrituração contábil fiscal aqui no Descomplica da Contimatic. Bispo, enquanto a galera manda as dúvidas, passa seu @ ali do Instagram. Você que quer me acompanhar, você quer saber mais dicas, Sérgio Bispo Consultor. Instagram, YouTube, todas as mídias digitais você vai encontrar com muita facilidade. Sérgio Bispo Consultor. Exato, Sérgio Bispo Consultor. Não é locutor, é consultor. Locutor é coisa do passado. Né? Boa, muito bom, muito bom. A Rosimeire fez uma pergunta ali, ó. Não é tão passado assim, né, Maurício? Mas... Rosimeire Souza, posso entregar a ECF das empresas do Simples Nacional fora do prazo? Olha, as optantes pelo Simples Nacional não têm obrigatoriedade de entrega. Mas se você tiver alguma regra específica, né, o prazo é 5 anos, tá bom?
Eu não sei por que você fez essa pergunta. Da ECF, ela está perguntando? Ela está falando assim, ó, ECF das ECD? Empresas do Simples Nacional. Da ECD você falou que pode, né? Agora, a ECF não tem obrigação de entrega legalmente falando. Agora, se você tiver alguma regra específica, de repente um órgão público, alguma coisa, você passa pra gente aqui pra gente tecer comentários quanto a isso, tá bom? Porém, mas se for normalzinho... Nacional, não. Não. Tá bom? Muito bom, muito bom. Não estão obrigadas, ali a Adélia respondeu para ela e, na realidade, está impedido, né? Não tem lá no layout não da tem SF. a obrigatoriedade, tá bom? Não tem. Tá. Só se acontecer uma coisa muito específica. Que a gente não, e aí não que a gente desconhece, tá fora, né, do escopo aqui. Muito bom, Rosimeire, muito bom. E lembrando mais uma vez, tá, pessoal? ECF, prazo tá vindo aí, a gente já falou mês passado de ECD, esse mês já vai falar estamos falando de ECF, estamos criando aqui diversas soluções para você não ficar na mão. A gente entende, Bispo, que o pessoal está entregando a declaração de imposto de renda e está muito na correria. A gente entende isso daí. Com Tanto certeza. é que hoje o Descomplica ele é 100% online, ele não está sendo feito presencialmente, como a gente costuma fazer. Então a gente entendendo o período de entrega da declaração do imposto de renda, a gente fez essa transmissão aqui online, se Descomplica essa edição, e a edição passada online, e estamos construindo diversas soluções para você, quando terminar o prazo de declaração do imposto de renda, né? Aí o pessoal vai começar a pensar, ECD, ECF, né? E aí vai estar em cima da hora. Exato. Então, para adiantar esse lado para vocês, a Contimatic, parceira dos profissionais de contabilidade, criou o Descomplica de ECD no mês passado, que o Bispo ministrou com muito louvor aí, né? Ficou muito bem bacana, o pessoal elogiou bastante. E agora o de ECF. E para tudo tem o guia... criado pela Contimatic, o guia da ECF 2024, que o link vai entrar no chat daqui a pouquinho de novo para vocês. Tem também o workshop que vai acontecer hoje nesse mesmo link. Então você que está acompanhando com a gente aqui no YouTube, nem precisa fechar a abinha aí do computador, tá? Deixa rolando, porque às 2 horas a gente entra ao vivo com o workshop, para você entender como é que faz toda essa parada dentro do sistema Contábil Fênix. Com certeza. Vamos entender ali onde é que cadastra o plano de contas, plano referencial, como é que faz o Depara, onde você vai gerar, como que faz o pré-validador, tudo certinho. É verdade. Tem um ponto, Maurício, que eu quero tecer aqui. Um dos grandes vilões dos atrasos das declarações, ECD, no caso aí, né, do livro diário digital. Sim. A pessoa atrasa, não consegue, é uma loucura, né? Ou dá obrigação acessória, no caso aí da ECF, né? Sim. Por que acontece esses cenários todos? Primeiro ponto, não é só o desconhecimento, como eu disse na palestra hoje, do PVA, do programa validador, não é só o desconhecimento das bases de cálculo, da configuração do software. A gente percebe muitas pessoas com dúvida no software. Sim. Né? Olha, o que eu faço para colocar aqui no plano referencial a conta X? Como que eu faço lá o registro X da Silva? O que eu faço agora? O que eu faço no cadastro? Mas tem uma situação acima disso ainda. Nós temos visto nas minhas andanças, em consultoria, ou mesmo no dia a dia, de colegas que têm escritórios de contabilidade, ou até mesmo departamentos de contabilidade dentro de empresas, indústria, comércio, o grande vilão é que não existe uma logística, não existe um processo definido, não existe uma logística das tarefas. Ali, né? Então, por exemplo, a escrita fiscal tem que processar as notas fiscais, tem que importar, tem que fazer o fechamento mensal. Só que muitas empresas de contabilidade e até departamentos fiscais, eles pensam só neles. No sentido assim, a minha tarefa, o gestor da área não tem um alinhamento. Então o gestor da área fala assim, olha, se eu fechar até o dia 12, eu entrego as minhas declarações. Só que automaticamente o impacto vai ser aonde? No contábil, departamento contábil. Tudo área trabalhista. A mesma coisa, a pessoa até o dia 10 eu encerro tais coisas. Só que isso deságua aonde? No departamento contábil. Área financeira, às vezes tem contas a pagar, a receber, que demora a entregar. O fechamento, né? Eu sempre digo o seguinte, não adianta você só pegar o extrato bancário, sabe? Vou receber o extrato bancário e vou fazer os lançamentos. Não é só o extrato bancário. Qual que é o saldo inicial e o final do contas a receber? Qual que é o inicial e o final do contas a pagar? Cadê o fluxo de caixa do seu cliente para mandar para você? Não tem como você administrar uma coisa do NIT, vou colocar aqui, vou bater esse número aqui por conta do extrato.
todas essas coisas que eu estou dizendo, se for num formato, seja TXT, seja integrado, seja num formato que for, ou via robô, trazendo para dentro da sua ferramenta contábil, isso facilita muito. Tá? Muito, muito, muito. Ou seja, é necessário criar uma logística de processos. Dia tal tem que estar aqui, dia tal tem que estar aqui, dia tal tem que estar aqui. Por quê? Acabou as outras áreas, o contábil precisa também mensalmente encerrar, senão você não consegue. Quando chega uma obrigação acessória como essa, que é uma obrigação parruda, se você tivesse 50 clientes, ou como eu conheço contadores que têm 1.200 ECFs e ECD para entregar. Sim. Aí é um grande problema, porque a pessoa vai ficar desesperada, Maurício, desesperada, e não tem jeito. Ô Bispo, eu vou até tomar a liberdade de falar aqui. Sim. Processos, pessoas e tecnologia. Perfeito, a tríade. O empresário contábil, ele tem que ter a visão desses 3 caras e criar o processo certo, com pessoas certas, com a tecnologia certa. Exato. Aí você facilita toda a sua operação. Perfeito, e isso faz parte da cultura de uma empresa. Sim. Então o que precisa? Vamos treinar a nossa equipe para atingir essa meta. Poxa vida, mas tem 2 pessoas aqui que não tem jeito. A pessoa levanta, a pessoa não está nem aí, ele se acha sabedor de tudo, mas ele não entrega aquilo que tem que entregar. E quando você cobra, eu atendi o cliente, a ferramenta caiu, não sei o quê, eu fui atualizar. Ele faz tarefas que não são tarefas dele. Ou seja, essa pessoa você tem que tirar da operação. Ele está fora da sua cultura. Então, pessoas que fogem à cultura da qual você está implantando, ela não tem que estar lá. É melhor você ter 3, 4 pessoas que estão no padrão da cultura, que segue as tarefas que foram definidas na logística de processo da sua empresa, do que você ter única pessoa, um sabichão, uma pessoa que sabe tudo e deixa você preso a ele. Ou seja, você fica na mão dessa pessoa. Sim. Isso é um grave problema, isso não pode acontecer, principalmente nesse momento de ECF. Na entrega da ECF. Muito bom. Muito bom, Bispo. Deu? Show? Terminamos um pouquinho antes aqui. Sensacional. Né? Faltando um minuto ali. Pessoal, quero agradecer demais a presença do Sérgio Bispo Oliveira, ele que é nosso parceiraço. Se você entrar lá na Contimatic Academy, tem vários cursos desse cara aqui que vai te auxiliar, que vai ajudar você a se manter atualizado e criar novas estratégias. Esse finalzinho da palestra dele aqui, ele falou muito sobre isso, sobre você criar a estratégia dos processos dentro do seu escritório de contabilidade para você poder entregar corretamente DCTF, ECF, não ter problema com Perdicomp, não é verdade? PGFN e outros órgãos mais, né? Muito bom. E para você que está acompanhando com a gente, eu quero pedir para você colocar no chat se você gostou da palestra, se você curtiu a palestra de escrituração contábil fiscal aqui do nosso colega palestrante Sérgio Bispo Oliveira. Coloca no chat a palavrinha mágica que a galera já está colocando ali. Ó, show! Muito bom, parabéns. Obrigado, Geraldo Barbosa. Muito obrigado. O escritório também, Prepom. Né? Isso mesmo. Muito obrigado, bom. O pessoal lembra da palavrinha mágica, tá vendo? Oh, show! Eduardo Oliveira, obrigado pelas informações e pelo conteúdo disponibilizado. Muito bom. Sensacional, muito obrigado. Boa, pessoal. Sérgio Bispo Oliveira, mais uma vez com a gente. Prazer, grande prazer, muito obrigado a todos. Siga-nos, @Sérgio Bispo Consultor. Muito obrigado. Abraço, valeu. Valeu.